é mestre em Geologia Exploratória pela Universidade Federal do Paraná e atualmente ele está doutorando em Evolução Crustal pela mesma instituição. Atuou em estudos relacionados à reconstrução paleoclimática na Bacia do Paraná, estudou proveniência de depósitos de cauli na subbacia de Cametá e atualmente integra o grupo de pesquisa no Parque Tecnológico do Itaipu, onde estuda segurança de barragem e evolução crustal. É colunista para o site criacionismo.com.br, onde publicou diversos artigos em sua área. É vice-coordenador do Núcleo Curitibano da Sociedade Criacionista Brasileira. Então, com vocês, Erlon da Silva Costa. Boa tarde a todos, tudo bom? Vocês estão bem? Curitiba hoje me lembrou o Pará, de tão quentinho que tá, né? Eu já estou me sentindo um pouco curitibano, vai fazer quase 4 anos que eu moro aqui, e eu confesso para vocês que a minha cabeça está estourando de dor pelo calor. Mas a gente não está nem com 30 graus, se eu não me engano, não é verdade? Vai lá no Pará, faz 45 graus assim, brincando, na sombra. Então daí vocês avaliam o quanto que lá é quente. Bem, hoje nós daremos início à nossa série Catástrofe, aqui pelo Núcleo Curitibano da Sociedade Criacionista Brasileira. Obviamente que nós não traremos a resposta de todas as dúvidas que vocês têm, porque se fosse assim não existiria ciência. Ciência, como eu vinha conversando com a Célia, ela é uma evolução. Quando você faz alguma pesquisa científica, você responde 1 ou 2 perguntas e deixa em aberto mais 5. Assim a ciência progride. Eu sei que muitos evolucionistas consideram o criacionismo como uma pseudociência, ou seja, uma falsa ciência, porque eles acreditam que exige-se muito mais fé do que comprovação científica. Aqui nós não queremos destruir o evolucionismo, nem tanto tentar questionar, digamos assim, de uma maneira ofensiva as teorias evolucionistas, de maneira nenhuma. O que o Núcleo Curitibano tem como proposta é tentar dar uma outra visão para a teoria evolucionista. E dessa outra visão a gente pode fazer nossos próprios questionamentos. Você pode continuar sendo evolucionista, ou você pode também se tornar-se um criacionista. Isso é muito particular de cada um de vocês. O que nós queremos dar a você é o direito de saber os 2 lados da moeda e pesar qual que você acha mais coerente. Hoje nós iremos iniciar uma série de Catástrofe, falando sobre algo basicamente que todo mundo gosta de ouvir falar, sobre dilúvio, não é verdade? Então eu sei que você já deve ter lido na Bíblia, o livro sagrado para os cristãos, sobre dilúvio. Isso é óbvio. Mas você já leu alguma coisa, digamos que científica sobre o dilúvio? Quem já leu aqui? Eu queria ver aqui. Algumas pessoas já leram algo científico sobre o dilúvio. Que legal. Bem, mas se eu te falar que hoje em dia, particularmente, a maioria dos geólogos não acredita nesse evento cataclísmico de origem global, como descrito na Bíblia. Sim, eles não acreditam. Eles acreditam sim que a Terra passou por algumas inundações, o que eles chamam de elevação do nível eustático, ou seja, quando as geleiras derretem e aumenta o nível do oceano e o oceano avança sobre o continente. Eles dizem que isso aconteceu várias vezes durante a história da Terra. E por isso que a gente tem registro de animais marinhos no continente. Segundo eles, isso refuta por completo a teoria do dilúvio global. Mas será que de fato isso acontece? Isso que a gente vai tentar ver hoje. Eu sei que falar sobre geologia e dilúvio, eu poderia passar meses aqui conversando com vocês. A gente tem 2 geólogos aqui presentes, eu fico muito feliz, o Luiz Gustavo e a Célia também estão aqui conosco. Então, eles sabem que falar sobre isso aqui de geologia dá um mundo de aulas, não é verdade? Porque a geologia é muito ampla. Eu não vou trazer todos os assuntos referentes a dilúvio e geologia para vocês hoje. Mas hoje vai ser uma breve introdução sobre o tema. Nós vamos conhecer alguns questionamentos a respeito da geocronologia. Nós vamos conhecer alguns questionamentos a respeito da tectônica de placas. E o que as rochas contam para nós? É isso que nós vamos discutir hoje. Ao longo da série, você vai ser convidado também a conhecer diversos outros temas, como fósseis. Todo mundo aqui se impressiona com conteúdos fossilíferos, né? Dinossauros, os trilobitas. Então, ao longo da série, a gente vai ver tudo sobre isso. Então, hoje nós vamos dar uma abordagem geral sobre fósseis, mas nós vamos ter um programa da série específico sobre fósseis também. Só que eu e a tecnologia a gente briga bastante. Bem, mas antes da gente falar propriamente dito sobre a geologia e o criacionismo, eu gostaria de salientar uma coisa muito importante. Atualmente, a geologia é uma das ciências mais céticas que existem. Ou seja, eles não acreditam muito na Bíblia. Ou melhor, eles não acreditam quase nada na Bíblia.
E eles não acreditam nessa história de dilúvio global, como eu falei para vocês no início. Então, basicamente, eles dizem que geologia e criacionismo são duas coisas que não se juntam. Só que, pesquisando, eu descobri um artigo científico publicado em uma revista séria de um autor evolucionista, que é o Dr. Ernesto Lavina, que ele faz uma abordagem muito curiosa sobre o dilúvio. Eu achei fantástico esse artigo, porque ele é um artigo que mostra de uma forma séria e coerente qual a importância do dilúvio para a geologia hoje em dia. Não, antes de você ficar pensando que o Dr. Lavina defende o dilúvio, ele não defende o dilúvio, ele é evolucionista. Só que ele tenta ser coerente. E ele começa a mostrar, ao longo desse artigo que ele fez, publicado na Revista Brasileira de Geociências, no ano de 2012, ele começa a mostrar para a gente a importância dos criacionistas para o estudo da geologia. Algo que não se ensina hoje em dia. Nós temos dois geólogos aqui, a gente quase não vê isso nos livros de geologia histórica, né? Que citam criacionistas como pesquisadores importantes dentro da geologia? Com certeza não. Mas o Dr. Lavina faz essa abordagem. E olha só o que ele fala, que eu achei muito curioso. Ele diz assim, se hoje essa reconstrução do dilúvio universal nos parece despropositada, talvez reflita apenas nosso desconhecimento da história. Olha que legal. Ele diz que se os cientistas acreditam que o dilúvio global é uma besteira, isso apenas expõe a ignorância deles de não entender um pouco sobre história. Sabe por que ele te disse isso? Porque no século XVII, toda pesquisa que se envolvia no ramo do criacionismo, ou melhor, do dilúvio, pesquisa científica, eram feitas por criacionistas. Vocês sabiam disso? Sim, no século XVII, os maiores pesquisadores que existiam eram criacionistas. E não é o Erlon que está dizendo isso para você, o Dr. Lavina, ele aborda isso nesse artigo que eu posso passar para vocês ao final também do nosso programa. E ele disse que esses estudos desses criacionistas foi de fundamental importância para a visão que se tem da geologia hoje. Antigamente não se ouvia falar sobre fósseis no século XVII. E quando os criacionistas estudantes descobriram fósseis, eles começaram a interligar esse estudo do conteúdo fossilífero das rochas com a Bíblia. E viram que havia coerência. Obviamente, o Dr. Lavina fala também que à medida que os estudos avançavam, os criacionistas começaram a encontrar dificuldades para defender a teoria do dilúvio bíblico com a ciência. E acabaram muitos deles morrendo e não respondendo perguntas fundamentais. Mas o fato deles no século XVII não responder essas perguntas não fez com que o criacionismo fosse exterminado. É tanto que hoje nós estamos aqui. E à medida que as gerações vão passando, mais criacionistas vão se levantando e a pesquisa sempre avança também. Ele continua falando algo interessante. Ele diz assim, nossa visão de mundo é muito diferente da visão criacionista. E o ponto de inflexão na mudança está no século XVII, como eu acabei de falar para vocês. Nas novas formas de teorizar, falar, escrever e ler. E ele continua. Ele fala assim, lá naquele tempo, homens como Thomas Burnett, John Woodward, John Ray, Nicholas Steno, Robert Hooke, para citar apenas alguns cuja obra foi voltada a tornar científico o dilúvio bíblico, foram tão importantes quanto esses evolucionistas aqui embaixo, como Galileu, Newton, Descartes. Quem está falando isso aqui não é um criacionista, quem está falando isso aqui é um evolucionista. E ele disse que para a geologia, esses autores aqui já mencionados, criacionistas, foram tão importantes para a ciência como Newton é hoje em dia. Olha que legal. Mas você não ouve falar isso nos livros evolucionistas hoje. Basicamente, se alguém cita algum ou outro autor, cita de uma maneira descontextualizada e não falando da sua real importância. Eu, particularmente, sempre ouvi falar um pouco sobre o Nicholas Steno, acho que vocês também. Mas o resto, ninguém ouve falar. Então, por isso que hoje você está aqui, e você não está aqui à toa achando que tudo isso é só religião. Um dos maiores cientistas que já existiram na humanidade, geólogos, foram criacionistas. Bem, e para iniciar o nosso estudo, nós vamos falar sobre algo que o geólogo já conhece muito bem, funciona como se fosse uma bíblia para o geólogo, que é a escala do tempo geológico. Você já ouviu falar sobre a escala do tempo geológico? Talvez alguns aqui nunca ouviram falar sobre a escala do tempo geológico. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado com a escala do tempo histórica. Isso eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Que a escala do tempo histórica, basicamente, ela conta a história da humanidade. E você sabe que a humanidade é dividida no período pré-histórico e no período histórico. E o que diferencia a pré-história da história é a invenção da escrita. Exatamente.
E, de acordo com a idade da escala do período histórico, ela tem pouco mais de 6 mil anos, quase 7 mil anos. Esse é o período histórico, a escala do tempo histórico. Mas a escala do tempo geológico, ela trata na escala de bilhões de anos. Uau! Bilhões de anos parece muita coisa, não é verdade? Então, olha só, de pouco mais de 6 mil anos para bilhões de anos, nós estamos trabalhando com uma escala, com uma disparidade muito grande. E olha só o que é curioso. Alguns pesquisadores dizem, deixa eu apresentar para vocês aqui, essa é a escala do tempo geológico. Normalmente ela é representada assim, em forma de espiral mesmo, onde mostra desde o Arqueano, aqui onde não existia vida, até a explosão cambriana da vida, chegando até o Quaternário, o Holoceno, que é a época que nós vivemos hoje. Então, aqui você acompanha o surgimento das primeiras algas, das primeiras cianobactérias, até a evolução, os dinossauros ali no período Jurássico, até chegar aqui na época que a gente vive hoje. Só que alguns pesquisadores dizem assim, olha, se a gente fosse contar toda a história da Terra em um único dia, a história do surgimento do homem se resumiria aos 3 últimos segundos. Para você ter uma noção da escala do tempo. Então, se toda a história da Terra fosse reduzida em 24 horas, a história da humanidade seria apenas os 3 últimos segundos de 23 horas e 59 minutos. Os 3 últimos segundos seriam a história da humanidade. Pouco tempo, não é verdade? Basicamente, a história da humanidade nesse planeta que não é nada, não é verdade? Então, aqui, vamos olhar um pouquinho nessa coluna estratigráfica aqui. Eu queria que vocês atentassem aqui para o período Arqueano. O período Arqueano, da escala do tempo geológico, é aquele período onde não existia nada. Tem até algumas escala do tempo geológico coloca o Adiano. O Adiano, você lembra da Grécia Antiga? Que tinha aquele deus das trevas, o Hades, não é? Então eu acho que o período Adiano faz uma referência a ele, ao calor, porque nesse período da Terra ela praticamente era uma imensa bola de fogo. Então, por isso que eles fazem uma referência a Hades, por isso é o período Adiano. E olha só, pasmem vocês, mas esse período do Arqueano aqui é o maior período de toda a história da Terra. Então, se você olhar assim, de 4,6 bilhões de anos, 4,5 que a Terra tem, em torno disso, até aqui o Cambriano, se passaram quase 4 bilhões de anos. Então é muito tempo. Então a história basicamente da vida na Terra é um sopro. Como já dizia a Bíblia, não praticamente, é uma história extremamente recente. E eles começam aqui a escala do tempo falando sobre a origem do sistema solar, os primeiros organismos vivos aqui, até que eles vão na explosão da vida no Cambriano e chegando na época recente, que é o desenvolvimento do homem no Pleistoceno até o Holoceno, que é a última fase da escala do tempo geológico. Tem alguns colegas geólogos que gostam de brincar, né? Que depois do Pleistoceno veio o Holoceno e o homem está vivendo numa outra, digamos assim, camada que não existe aqui, que é o que está acontecendo. Então, o Holoceno, o Pleistoceno e o que está acontecendo? Porque a humanidade praticamente desandou completamente. Então, brincadeiras à parte, e tem alguns cientistas que até propõem colocar essa camadinha aqui do que está acontecendo, como, deixa eu ver se eu me lembro o nome... Esqueci agora o nome dessa camada, mas é algo que ainda se está estudando. Antropoceno. Isso, muito bem. É o antropoceno, exatamente. Não é algo formal, não é algo científico. Estão estudando ainda para colocar essa última fase na coluna estratigráfica. Bem, avançando, eu coloquei esse calendário bem aqui, porque eu não tinha o que fazer lá em casa e eu quis pensar assim, se toda a história da Terra fosse colocada num calendário, onde a gente estaria vivendo? Olha aqui, ó, toda essa parte aqui não existiria vida. De janeiro até praticamente novembro aqui, a gente não teria vida. E aqui começam a aparecer os primeiros animais, aparecem os primeiros peixes. Aqui tem algumas cianobactérias aqui também e algumas algas. Mas a explosão da vida aconteceria somente em dezembro. E olha só quando? Somente, deixa eu ver se eu coloquei aqui, no dia 14 de dezembro. E olha onde é que está o homem aqui, ó, no dia 31 de dezembro. A nossa história é realmente muito recente, não é verdade? Agora a gente vai falar sobre o modelo da escala do tempo geológico de acordo com a visão criacionista. Aqui no Brasil, ou melhor, na língua portuguesa, o Dr. Naor Neves foi o primeiro geólogo a propor uma escala
ou melhor, uma coluna estratigráfica geológica de acordo com a visão criacionista. E de acordo com o Dr. Naor, ele coloca basicamente que o dilúvio é responsável pela formação basicamente de toda a coluna estratigráfica geológica. Então, basicamente, toda essa coluna está relacionada a um evento cataclísmico que, desde a criação do homem, foi o segundo maior evento que já existiu na Terra, o dilúvio. E aqui ele faz uma breve relação entre esse evento cataclísmico, dilúvio, e a escala do tempo geológico. Aqui vocês podem ver que os primeiros 40 dias descritos na Bíblia compreendem o Paleozoico, desde os 40 dias até os 110 dias. Estamos no período Paleozoico. Aqui as águas começam a invadir os continentes, ou seja, as profundezas da Terra começam a jorrar suas águas e chuvas torrenciais começam sobre a Terra. E é interessante que ele vai subindo na escala geológica e basicamente o dilúvio ele termina em torno do Paleogeno, bem mais ou menos aqui. Aí as águas começam a regredir num período que nós chamamos, que os geólogos evolucionistas chamam de período de regressão. Quando o mar avança sobre o continente, eles chamam de transgressão marinha, e quando o mar volta, eles chamam de regressão. As águas do dilúvio basicamente começaram a secar bem aqui. Então, em relação ao conteúdo fossilífero, em relação a como que esses fósseis foram depositados na coluna estratigráfica, a gente vai ter uma série só falando sobre isso. Não vou me prender muito falando sobre fósseis aqui. Mais à frente eu vou dar uma pincelada falando sobre umas teorias aqui do zoneamento, mas, propriamente dito, a gente vai ter uma série somente sobre isso. Então, essa é a coluna do tempo geológico proposta pelo Dr. Naor Neves. Bem, já que a gente falou sobre a coluna estratigráfica, nós vamos falar sobre algo aqui que basicamente é muito polêmico. A gente vai falar sobre geocronologia. Pelo amor de Deus, me explica o que é geocronologia. A gente come com açaí? Não, não come com açaí. Geocronologia é um termo que nós usamos para datação de rochas. Você já ouviu falar de datação de fósseis com carbono 14? Então, para começo de conversa, o carbono 14 não se usa para datar rocha. A gente sempre pensa que datação de rocha a gente faz com carbono 14, rochas muito antigas, mas não é. Nós usamos outros tipos de elementos químicos radioativos para datar rocha. E eu vou mostrar isso para vocês. Mas como funciona então essa datação de rocha? Me explica um pouquinho para que eu possa entender. Imagine que existem elementos químicos na natureza e que eles são radioativos. E as rochas, durante o processo de formação delas, elas armazenam esses elementos químicos radioativos. E o que acontece? Esses elementos eles começam a passar por um processo de instabilidade, digamos assim. E eles começam a decair. E o que acontece? Na natureza, tudo tende a entrar em equilíbrio. Você já prestou atenção nisso? Tudo vai do momento caótico até chegar no equilíbrio. E esses átomos, eles não gostam de serem, digamos assim, ficarem instáveis. Eles vão procurar um equilíbrio. E normalmente esses elementos radioativos, eles procuram se transformar em um outro elemento estável. E isso nós chamamos de decaimento radioativo. O que acontece? Como funciona isso para que a gente possa entender a geocronologia? Funciona assim: se numa rocha total nós temos 100% desse elemento radioativo, que nós vamos chamar aqui carinhosamente de isótopo pi, tá bom? Toda vez que eu me referir a isótopos pi, você lembra que são os elementos radioativos antes do decaimento. Nós temos 100% desses elementos radioativos e, durante um determinado período de tempo, metade desses elementos radioativos se transformam em elementos estáveis. Os cientistas descobriram que é possível calcular o tempo de decaimento desse elemento pai para o elemento filho, daquele que está instável, preocupado com o ambiente, que ele não está gostando dali, até o elemento que está estável, tranquilo no ambiente. Então, esse tempo nós chamamos de semivida ou tempo de meia-vida. Então, uma vez que a gente calcula, que a gente sabe agora o período que um determinado elemento leva para se transformar metade de toda a população desse elemento decair para um elemento estável, uma vez que eu já sei o tempo, tem como eu saber a idade da rocha. Sabe por quê? Eu começo a comparar o tanto de elemento pai que tem na rocha e o tanto de elemento filho. E faço um cálculo matemático e sei a idade da rocha. Uau! Essa sacada foi genial. E isso eles descobriram há pouco mais de 100 anos atrás. Isso revolucionou a cronoestratigrafia. Então a rocha continua esse processo. Aqui nós temos 100% de elementos pai, bem que nós temos 50% de elemento pai, porque os outros 50% decaíram,
E aqui, daqueles outros 50 que sobraram, a metade decaiu também, até a gente chegar praticamente em 1. Dizem os físicos e químicos que esse processo nunca acaba. Sempre vai decaindo, até eternamente, digamos assim. Outros já dizem que não, que existe um ponto em que acaba. Isso é digamos assim, um ponto de discussão ainda. Mas vocês conseguiram entender como funciona o decaimento radioativo? Agora fica fácil a gente analisar alguns elementos aqui. Para datar rocha, normalmente nós usamos o método rubídio-estrôncio. Quando o rubídio 87, ele está instável na rocha, ele não está gostando daquele ambiente, alguma coisa perturbou ele e ele quer ficar de boa na rocha. Então o que acontece? Ele se transforma no estrôncio, que é um elemento que já está estável. Então o rubídio 87 decai para o estrôncio 87. Então, outro elemento radioativo que é usado para datação de rocha é o urânio-chumbo. Normalmente, o urânio-chumbo ele é utilizado para saber a idade de rochas ígneas, rochas bem mais antigas. Então, por que o carbono não pode ser usado para datar rocha? Porque o tempo de meia-vida, lembra o tempo de meia-vida? Aquele tempo onde metade de todos os elementos pais se transformam em filho? Esse tempo do carbono é muito curto. Não daria para se saber a idade da rocha. Por isso a gente descarta o carbono e a gente usa só o rubídio-estrôncio, o urânio e chumbo, e tem outros métodos também, como o samário e neodímio também. Então, basicamente esses são os métodos. Só recapitulando, nós temos 100% de elementos pai. Então, durante um determinado período de tempo, metade desse elemento pai se transforma em isótopo filho, e a outra metade até o mais infinito. Então, basicamente, qual o tempo que se leva para o rubídio se transformar em estrôncio? Em torno de 50 bilhões de anos. Qual o tempo que o urânio leva para se transformar em chumbo estável? Em torno de 4,6 bilhões de anos. Então, como eles têm um tempo de meia-vida muito longo, fica fácil datar a rocha. Então, hoje, nós temos métodos muito modernos que fazem a datação de rocha usando, por exemplo, espectrômetro de massa. Então, eles conseguem datar as rochas de uma maneira bem precisa. Só que a datação radiométrica apresenta uma certa incoerência, que desde quando eu fazia minha graduação, eu sempre me perguntava assim, mas como que eu vou solucionar essa questão? Uma delas é essa aqui, ó. Olha esse exemplo. Lava proveniente da erupção de... Eu sempre falo esse nome errado. Ualalei. Tem alguém que sabe o nome certo? Eu sempre falei assim. Eu acho que é isso mesmo. No Havaí, em 1910, ela apresentou uma idade real. Entendeu? E o que aconteceu? Em 1910, esse vulcão entrou em erupção e a lava se solidificou. Passado um tempo, a lava se solidificou. Adivinha o que aconteceu? Alguns geólogos foram lá e faziam a datação naquela lava, naquela rocha agora. E a rocha deu em torno de 1,1 bilhões de anos. Ué, como que a rocha que o vulcão entrou em erupção em 1910 deu 1,1 bilhões de anos? Alguma inconsistência existe aí. E essa sempre foi minha dúvida na geocronologia, principalmente na datação. Rochas recentes que acabaram de ser formadas são datadas de bilhões de anos. Não parece uma incoerência para vocês? Será que esse método é 100% confiável? Quer ver outro exemplo? Olha aqui, ó. Os depósitos vulcânicos em Katmai, no Alasca, oriundos da erupção de 1912. 1912, que é a idade real, sugere uma idade radiométrica equivalente a 4 milhões de anos. Outro exemplo. Material vulcânico dacítico, proveniente de erupções do Monte Santa Helena, em Washington, entre 1980 e 1986, possui uma idade em torno de 2,8 milhões de anos. Essas incoerências é que tornam esse método da datação radiométrica inconsistente. Os geólogos evolucionistas dizem que não dá para se usar datação radiométrica em rochas recentes. Eles disseram que não se usa. É uma bobagem usar. Por quê? É a pergunta que muitos não sabem responder. Só porque mostra que dá erro? O resultado é aí. Exatamente. Então, é uma pergunta que ainda está aberta para mim e eu gostaria honestamente de saber a resposta, porque eu trabalho com geocronologia. No meu doutorado eu estou estudando a província Paranaíba e eu estou trabalhando também com geocronologia. Então eu preciso entender algumas questões aqui para que eu me sinta seguro na minha ciência. Então, o material basáltico do Monte Etna, na Sicília, expelido em 1792, que possui a idade real, apresenta idade radiométrica correspondente a 350 mil anos.
Olha só, um artigo publicado na revista Sciences, o autor realmente faz uma discussão a respeito do método de datação radiométrica em rochas recentes. E é esse autor que ele justamente diz assim, não se pode usar métodos radiométricos em rochas recentes. Ele explica por A mais B que não dá para usar. Entendeu? Para mim é uma enrolação. Quem sou eu para falar de um cara que publica na Sciences, que é uma enrolação? Mas para mim faltam dados. Eu acho que é mais elegante falar assim. Então, as rochas não mentem. As pessoas sim. Então, aqui eu queria apresentar novamente para vocês a coluna geológica estratigráfica. Olha só, aqui essa foto bonitinha aqui que as crianças adoram, porque os fósseis estão empilhados aqui bem bonitinhos. Essa coluna estratigráfica é usada pelos evolucionistas para dizer que o criacionismo não tem fundamento nenhum, que a doutrina eles até falam doutrina, que a doutrina do dilúvio é apenas religiosa. E eles falam o seguinte, que existem animais menos desenvolvidos na base e animais mais desenvolvidos no topo. Como que os criacionistas iriam explicar isso? Isso me parece que olhando assim de longe, olhando animais menos desenvolvidos aqui e mais desenvolvidos aqui, parece que a própria coluna estratigráfica concorda com o evolucionismo e dá um tapa na cara do criacionismo. Como explicar isso agora? Existem alguns criacionistas que estudaram exatamente isso e eles propõem alguns modelos diferentes. Eles dizem assim, que uma das coisas que explicam isso é a fuga de animais de grande porte para regiões mais elevadas. Imagina junto comigo o dilúvio agora acontecendo. Vocês acham que os animais que são rápidos, pensa num animal rápido. Quem? A chita? Leopardo? Pensa que vocês acham que ela vai ficar de bracinhos abertos esperando toda aquela água subir, aquelas tempestades, tudo, o que eles vão fazer? Correr. Que eu estava assistindo na Discovery Channel... A preguiça não consegue correr. A preguiça, coitada, ela tem um caso diferente. Mas eu estava assistindo na Discovery Channel recentemente uma tempestade que aconteceu no deserto do Saara. Gente, todos os animais correram para regiões mais elevadas para se afugentar da tempestade. Isso me fez lembrar do dilúvio. Então imagine que na coluna estratigráfica, esses animais mais ágeis, digamos assim, de grande porte, eles foram correndo para regiões mais altas para se proteger do quê? Da água. Isso me lembra muito quando eu era criança, que minha mãe queria me banhar numa banheira, que eu corria e subia em cima do guarda-roupa para não tomar banho. Eu acho que eu tenho alguma coisa de dilúvio dentro de mim. Então, outra coisa que eles falam, flutuação de carcaças. Existem algumas pesquisas científicas que mostram que algumas carcaças de animais demoram mais tempo flutuando do que outras. E eles dizem que as aves demoram muito mais tempo a carcaça delas flutuando na água do que alguns répteis, por exemplo. Daí fica fácil de explicar porque aqui em cima está cheio de aves e aqui no meio tem alguns répteis. E alguns animais, digamos, entre aspas, menos evoluídos, a carcaça deles afunda muito mais rápido, pela densidade. Então, outra coisa, os fósseis humanos. Cadê os fósseis humanos? Nunca vi um criacionista achar um fóssil humano, você já viu? Cadê os fósseis humanos? Então eles ficam jogando esse tipo de coisa para tentar confundir o criacionista. Só que pensa comigo, a Terra tem quantos milhões de habitantes? Quem pode me dizer? 7 bilhões. Quantos? 7 bilhões. Tem uns bilhões, vamos falar uns milhões aí, entendeu? Então, você acha que na era pré-diluviana tinha essa mesma quantidade de gente? Era muito reduzida a quantidade da população da Terra, entendeu? Lá na Bíblia eu lembro que Deus fez soprar um vento bem forte e os cadáveres foram para onde? Para o pé das montanhas. É muito difícil, né? Cadê o geólogo? É difícil esse tipo de coisa acontecendo ali. Deve ter destruído todo esse conteúdo fossilífero, então não é fácil achar fósseis humanos muito antigos. Os cientistas já acharam? Já acharam alguns fósseis e fizeram datações desses fósseis, mas eles são realmente muito raros. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, de algumas inconsistências, são os hiatos deposicionais. Olha essa imagem aqui, de uma... Isso aqui basicamente a sala de aula do geólogo. Ele adora estudar isso daqui. Minha mãe diz que a gente fica doido aqui, quando vê um paredão de rocha desse. Alguns hiatos que a cronoestratigrafia apresenta como período de não deposição tem se tornado um problema para a geologia evolucionista. O que eles dizem? Eles dizem que quando se formou uma camada de rocha, passou milhões de anos sem deposição nenhuma de sedimento ali, até que houvesse um outro evento que depositou sedimento. Então, dentre uma camada a outra, elas apresentam idades muito diferentes. Só que cá entre nós aqui,
será que pode ter passado milhões de anos sem depositar nada? Aí daí você pode me responder, mas a Terra passou por processo de glaciação. Durante esse processo de glaciação, a sedimentação ela é mais reduzida. Ela é mais reduzida, mas será que ela é inexistente? Você conhece algum processo moderno, algum lugar que não tem nenhum tipo de deposição? Isso é uma consistência que sempre ficou na minha cabeça. Os hiatos, períodos de não deposição. Eu perguntei para um professor de estratigrafia meu, e ele foi bem honesto, olha, eu ainda não sei te explicar o porquê que de fato existem esses períodos de não deposição entre uma camada e outra. O que se espera encontrar aqui? Paleossolos, provavelmente, mas muitos não encontram. Há realmente um hiato. É por isso que os estratigráficos, eu acho estratígrafos, né? Isso, os estratígrafos dão o nome de hiato, porque não tem nada ali entre uma camada e outra. Mas o dilúvio, ele não parece muito mais coerente aqui? Não parece muito mais coerente que a seleção, digamos que a sedimentação espontânea não fez a distinção entre essas rochas? Águas do abismo. Uma coisa que os evolucionistas sempre falaram em relação ao dilúvio é: de onde veio toda a água do dilúvio? Como que os criacionistas conseguem acreditar na história da caronchinha de que choveu tanto assim para cobrir o Monte Everest? Você já parou para se perguntar isso também? Eu já me perguntei, honestamente. Vamos saber o que a ciência e a Bíblia falam a respeito de água? Gênesis capítulo 7, verso 11 diz assim: naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Aqui fala sobre fontes do grande abismo. Que abismo seria isso? Dá uma olhadinha nessa publicação na revista, no site New Sciences. O planeta Terra faz sua própria água a partir do zero no fundo do manto. Isso não é uma pesquisa criacionista, é uma pesquisa evolucionista. Os cientistas evolucionistas acharam, por exemplo, alguns minerais que continham água na sua estrutura, e são minerais mantéricos. E adivinha onde eles acharam isso? No Brasil. Eles acharam um diamante aqui no Brasil, já vou mostrar a matéria. Eles acharam diamantes no Brasil que tinha gotículas de água na sua estrutura. Não era água líquida propriamente dito, era hidroxila. Mas a hidroxila vem de onde? Da água. Não é verdade? E daí eles falaram o seguinte: de acordo com esse tipo de mineral, e a gente sabe a abundância desse mineral no manto, então vamos fazer um modelo matemático. Se esse mineral é muito abundante no manto, e se tem água na estrutura desse mineral, então existe muita água no manto. Água capaz de ser até 3, 4 vezes superior à quantidade de água no oceano da Terra. Isso quem está dizendo são criacionistas? São evolucionistas. Olha só o que diz o artigo. Isso aqui é um evolucionista falando. Montamos uma simulação por computador muito próxima de suas condições experimentais e simulamos a trajetória da reação. Eles viram que essa água que era produzida no manto era uma reação entre o quartzo, o mineral de quartzo, e o nitrogênio. Entre o nitrogênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Então essa reação, eles fizeram um modelo computacional. Claro que eles não fizeram nenhuma reação química ali. Eles fizeram um modelo extremamente cauteloso, computacional, para saber como essa água era produzida no manto. E olha só o que eles falaram: o fluido de hidrogênio se difunde através da camada de quartzo, mas acaba formando água não somente na superfície, mas na maior parte do mineral. Analisamos a densidade e a estrutura da água aprisionada e descobrimos que ela é altamente pressurizada. Essa pesquisa até diz que pode responder por que em zonas cratônicas, o que são cráteres? São regiões onde não acontece nada geologicamente, nem terremoto, entre aspas, nenhuma atividade vulcânica, então nós chamamos de tectonicamente estável. Só que em alguns lugares, algumas matérias disseram que ocorreu tremores em regiões cratônicas, e os cientistas não sabiam como que esses tremores ocorreram em regiões tectonicamente estáveis. E aqui eles disseram: talvez a água que é aprisionada nesses minerais pode ter gerado uma pressão tão grande, quando ela foi liberada desses minerais, gerou terremoto. Isso não é uma pesquisa criacionista, isso é uma pesquisa evolucionista. Eu mostrei isso para o meu orientador de doutorado, que eu não quero falar o nome aqui, e ele disse, porque quem fez a pesquisa foram japoneses, geólogos japoneses. E ele falou assim: os japoneses são loucos, loucos, não acredita neles não. Aí eu falei: mas eles nem são criacionistas, mas são loucos, que dá na mesma. Ele falou desse jeito para mim. Então,
Ele diz o seguinte: enquanto o fornecimento de hidrogênio puder ser sustentado, pode-se especular que a água formada a partir desse processo poderia ser um contribuinte para a origem de água durante a acreção inicial da Terra. Diz Psi, que é o geólogo responsável pela pesquisa. A água formada no manto pode atingir a superfície através de múltiplas formas, por exemplo, carregadas pelo magma na forma de atividades vulcânicas também. Alguma coisa que está me cheirando a dilúvio, não é? Quando as fontes se romperam, quando a crosta foi quebrada, de onde veio essa água? Do manto. Pesquisas evolucionistas não estão dizendo isso, é eu que estou dizendo. Mas parece que eu posso pegar essa pesquisa deles para fundamentar a teoria bíblica das águas que vieram do manto. Não é legal isso? E também é possível que a água ainda esteja sendo formada no interior da Terra até os dias de hoje. Legal. Outra pesquisa. A mais profunda água encontrada a 1000 km abaixo, a 1/3 do centro da Terra. Essa aqui é do diamante. Olha o que o autor diz. Se não tivesse lá, estaríamos todos submersos. Isso é um evolucionista dizendo. Diz Steve Jacobsen. E ele continua. Cuja equipe fez a descoberta. Isso implica um maior reservatório de água no planeta do que se pensava anteriormente. Ou seja, tem muita água no manto da Terra. Esse pesquisador, o Dr. Faulkner, ele é basicamente um dos geólogos do Inserts in Genesis, e ele faz uma consideração a respeito dessas pesquisas científicas que saíram. Ele diz o seguinte: por isso o criacionismo bíblico não exige asteroides, cometas ou qualquer outro objeto para entregar água ao oceano. Os próprios evolucionistas dizem que a água pode vir do manto. Continuando. Em seus Gênesis também, ele continua falando: a descrição da Bíblia desse evento explosivo é meramente confirmada pelas últimas descobertas científicas. Isso são matérias de cientistas evolucionistas, não estou usando criacionismo. Então, um outro criacionista que analisou essas pesquisas científicas recentes, ele fala o seguinte: opa, avancei demais. Quando as fontes se fecharam, o fundo do oceano afundou, formando novas e muito mais profundas bacias oceânicas. Permitindo que os continentes escorressem e emergissem das águas. Olha que curioso, parece que a teoria bíblica do dilúvio global está se tornando cada vez mais evidente através de pesquisas criacionistas e evolucionistas. Muito legal. Parece que essa historinha da caronchinha de uma grande catástrofe hídrica global está sendo confirmada pela ciência ano após ano. Então, no início da nossa conversa, não gosto de chamar de palestra que dá sono, mas no início da nossa conversa, nós falamos sobre a pesquisa do geólogo que falou sobre a influência do dilúvio na geologia. Mas ele disse que essa influência ficou no século XVII, será? Olha pesquisas recentes evolucionistas confirmando a teoria desse maior evento cataclísmico que a Terra já passou. Vai me falando no meu tempo aí, que eu falo mais do que não sei o que. A tectônica de placas, esse é o último tópico que eu prometo para vocês, a tectônica de placas e o dilúvio. Antes de terminar, eu gostaria de te responder essa pergunta. Como que vocês encaixam o modelo da tectônica de placas no modelo do criacionista? Olha só junto comigo. Primeiramente, nós tínhamos a formação do Pangaea. Você já ouviu nas suas aulas de geografia lá no ensino fundamental falar do Pangaea? Pangaea era uma única massa continental, digamos assim, que os evolucionistas deram o nome de Pangaea. E esse oceano inteiro que formava a Terra, eles deram um nome que eu chamo de Pantalassa, mas tem gente que diz que é Pantálassa. Então, ou Pantálassa ou Pantalassa, do jeito que vocês quiserem chamar. Mas esse era o nome do oceano. O supercontinente era chamado de Pangaea. Como? Que o Pangaea foi real, isso é incontestável. Ele existiu. Como que os criacionistas conseguem explicar a fragmentação continental dentro do modelo do dilúvio bíblico? Olha só, alguns cientistas criacionistas sugerem que a Terra, durante as inundações do dilúvio, não era só água que caía do céu, era uma imensa chuva de meteoros acontecendo. Foi um evento tão terrível, que tem uma escritora norte-americana chamada Ellen Goldwhite, que ela diz que até mesmo Satanás temeu pela vida dele. Imagina, o negócio foi feio, não é verdade? Para o bicho feio lá temer a morte dele,
Então, imagine o evento cataclísmico que não ocorreu. Eram chuvas de meteoros, água jorrando das profundezas da Terra e chuvas torrenciais de tsunamis ocorrendo, lavando a Terra. Então, era impossível o planeta Terra permanecer com a mesma geografia, com a mesma configuração que existia antes do dilúvio. Só que olha só, os meteoros que atingiram a Terra podem ter fragmentado a crosta da Terra e ter favorecido a fragmentação dos supercontinentes, do supercontinente Gondwana. Então a chuva de meteoros atingindo a crosta da Terra favoreceu com que ela se partisse. E através de correntes de convecção no manto, os continentes começaram a se afastar. Olha só, uma coisa que eu queria que vocês notassem aqui é que durante a fragmentação dos supercontinentes, muitas províncias ígneas se formaram. O que são províncias ígneas, Ela? Imagine, o manto se abriu e agora muita água junto com lava vulcânica começou a emergir do manto. Para onde foi toda essa lava? Você já ouviu falar nos pés vermelhos aqui do interior do Paraná? Você é um deles? Tem pé vermelho aqui? Só ele? Quem mais? Dois pés vermelhos, 3 pés vermelhos. Oh, glória a Jesus. Está aqui testemunhas vivas aqui. Então, imagina junto comigo. Você nunca se perguntou por que o pé é vermelho lá? Porque aquele solo deriva de uma rocha chamada basalto. E o basalto se forma através de magmatismo, ou erupções vulcânicas, ou quando a crosta se fendeu, se partiu e magma jorrou. Adivinha quando isso aconteceu? Durante a fragmentação continental, durante o período do dilúvio. E olha só, e uma das maiores províncias magmáticas que existe no mundo está aqui no Brasil. É a província, antes de eu falar sobre ela, eu queria te mostrar aqui esse artigo científico evolucionista que embasa a teoria dos meteoros. Isso aqui são geólogos evolucionistas que dizem que a fragmentação dos continentes, a tectônica de placas, ela é explicada por bombas de meteoros que caíram sobre a Terra. Esses meteoros bateram e colidiram com a Terra, e isso favoreceu a fragmentação da crosta, e assim os supercontinentes começaram a se dividir. Isso é uma teoria evolucionista, bem parecida com a teoria criacionista sobre a fragmentação do supercontinente. Eu fico feliz porque daí eu pego carona no evolucionismo e embaso minha ciência. Porque se eu for mostrar, o Dr. Naur Neves, que é geólogo, disse que isso aconteceu, sabe o que eles vão fazer para mim? Mas se eu pego carona em um artigo científico que mostra a mesma coisa que o criacionismo diz, daí eles começam a dar mais credibilidade para as teorias criacionistas. Não é verdade? Então, isso aqui que me passou foi minha orientadora de doutorado. Ela nem sabe para que eu queria isso, mas eu pedi dela, ela me passou por e-mail. Deus abençoe ela. Então, olha só. Aqui está uma das maiores províncias magmáticas do mundo. Evidências do dilúvio, a província magmática Paraná-Etendeca. Isso aqui é a minha casinha de doutorado, eu trabalho nela. Eu trabalho exatamente com a província magmática Paraná-Etendeca. Ela é uma das evidências da fragmentação continental e do grande extravasamento de lava vulcânica em cima dos continentes. Olha que legal. Toda vez que eu chego, assim, que eu toco em rochas basálticas, assim, meu Deus, isso aqui foi durante o dilúvio. Só na minha mente, né? Porque se meu orientador ouvir, já era. Então, queridos, fazendo um breve resumo de como que a tectônica de placas aconteceu durante o dilúvio, a gente pode partir daqui, impactos gigantescos de meteoritos e cometas, fragmentação da crosta e a tectônica de placas, grandes províncias ígneas estão se formando, e ação devastadora de grande volume de água, tsunamis e tempestades terríveis. E nós temos também mortandade em massa e rápido soterramento e extensas e espessas deposições sedimentares acontecendo ao mesmo tempo. Então parece que o dilúvio, eu sei que um evolucionista olhar isso daqui, ele vai dizer, não, mas isso pode ser explicado por isso, pelo aquilo. É claro, e é exatamente isso que a gente quer. Nós não estamos querendo aqui, nenhum criacionista, dizer que as teorias evolucionistas são inválidas e são mentirosas. Algumas sim, nem todas. Mas a gente está querendo dizer aqui é que existe uma outra alternativa, uma outra explicação científica para os eventos da natureza e que estão em completa conformidade com a palavra de Deus, quer eles acreditem ou não, quer eles defendam ou não. Entenderam?
eu agradeço a paciência de vocês e eu gostaria de te estender um convite para nossa próxima palestra, digamos assim. Eu não gosto de chamar palestra que dá som, mas nossa próxima conversa geológica que nós iremos ter e vai falar exatamente sobre conteúdo fossilífero também. Vamos falar sobre a Era do Gelo, onde se encaixa a Era do Gelo no modelo geológico também. Venham, que essas palestras serão abençoadas por Deus e vai te esclarecer muitas dúvidas. Eu espero que hoje você esteja saindo daqui com dúvidas, entendeu? Porque enquanto há dúvida, a ciência.